te buscar, todo o coração Ele te ouvirá. Toda esta lágrima o Senhor enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, me surpreendes outra vez, me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a lua escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor. Novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas e Jesus Cristo em breve voltará. Ele nos prometeu que um dia voltará, num piscar de olhos nos levará. Os céus se abrirão, a terra tremerá e Jesus virá para nos buscar. Novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Ele esteve entre nós, enviado pelo Pai a morrer em nosso lugar. Ao céu ele voltou para preparar-nos um lar, onde juntos nós iremos cantar. Preponitando o céu, tua mão surgiu, que é pra me livrar da morte, pois mal por um fio. Agora estou aqui testemunhando pra vocês que em minha vida Jesus Cristo fez. E agora com alegria quero declarar que o meu maior prazer é o meu Deus meu Pai. É momento de se preparar, pois assim como Ele prometeu está para se cumprir. Está perto a volta do Senhor, e Ele vem para buscar os seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pois Ele vem para buscar a tua igreja, e você é a igreja do Senhor. Jesus Cristo em breve voltará. Jesus Cristo em breve voltará. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras
no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui, como sempre, ao vivo na Capela Irma Estevanato. Nós somos a Igreja, o Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Que alegria! Nesta manhã de terça-feira, hoje que é dia 16 de julho de 2024, poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nessa manhã, inclusive, quem sabe, você é um motorista de aplicativo ou um taxista e está nos dando uma carona aí no seu automóvel. Que Deus proteja você, dando-lhe livramentos visíveis e invisíveis. Bom dia, Direângela, diretora Ângela Voltier. Bom dia, pastor Wander. Fica meio estranho essa história de Direângela, fica um nome muito estranho. Isso não foi culpa minha. Foi o senhor que inventou. Pois Bom não. dia aos nossos internautas, os que estão nos acompanhando nesse momento, e para quem vai nos assistir em um outro horário, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos. Amém. Bom dia, Léo Gonçalves. A alegria do Senhor continua sendo a sua força? Só uma observação, o pessoal estava no chat essa semana dizendo que você é a única pessoa que ninguém escuta a voz. É o fantasminha. É. Hoje aqui eu também tenho a presença da Dulce. Oi, Dulce, bom dia. Tudo bem com a senhora? Quando é que eu vou entrevistá-la aqui na Manhã Manda Aqui? Então, logo deve ser semana que vem, né, dona Ângela? Isso mesmo. Na manhã de hoje, com muita alegria, eu estou recebendo aqui a missionária Françoise Ratata. Ratata. Falei bonito agora, hein? Bom dia, Fran. Tudo bem com a senhora, missionária? Bom dia, pastor. Tudo ótimo. Que alegria recebê-la aqui nesta manhã. A alegria é minha. É uma honra. Tenho certeza que os nossos internautas serão edificados através da sua história de vida e a sua história com Deus. Amém. Assim esperamos. Eu te agradeço por você ter aceito participar da nossa programação nessa manhã. Em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, em nome dos nossos pastores sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manda Aqui Online. Gratidão pela sua vida. Eu que agradeço essa rica oportunidade de poder estar falando com vocês, né, de poder estar falando da obra missionária no Japão. Tem muita gente do Japão nos assistindo essa hora. Lá é à noite, 10 horas da noite, mas tem algumas pessoas que estão ligadinhas ali. Como eu dou a paz do Senhor em japonês? Kami no reani arimashone. É melhor eu ficar quieto. Vamos lá, eu vou pronunciar bonitinho o seu sobrenome. É Ratada. Hai. Ha. Ok, tá Ok. certo. Ok. Hai é sim. Ok. Hi. Ei, dona Ângela. Hi. Na manhã de hoje eu também quero te dar liberdade para que você possa formular perguntas ou várias perguntas para a nossa querida missionária Fran. Ela está servindo ao corpo de Cristo lá na nação japonesa e talvez você tenha curiosidades e a Ângela vai transmitir para você ao vivo aqui e a missionária Fran vai te responder. Ângela, hoje, dia 16, nós temos datas comemorativas. Hoje temos apenas uma que com certeza Léo vai dizer que está inserido nela. Não, mas você não sabe o que é, só porque a foto é de mulher não quer dizer que seja isso. Hoje, dia 16 de julho, é dia do comerciante. Parabéns a todos os comerciantes. Aí, já foi. Léo é tudo. Tudo sem imaginar, Léo está inserido. Então, parabéns aí aos comerciantes, como diz aí a frase, de portas abertas para o desenvolvimento do país. Então, você aí de comércio de lojas, você na feira, você aí que é revendedora, seja qual for o tipo de comércio, que Deus te abençoe e que vocês continuem aí ajudando o país a se desenvolver. Antes de orarmos pelos nossos aniversariantes, desafio dos hinos que cantamos. Ângela Voltier, que hino é esse da harpa cristã? O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar. Quando pelas provações aqui passar, pois olhando nele eu sigo, para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Que isso, meu irmão? É para aplaudir. O refrão é esse? É, exatamente. Sempre ali cantando hosanas. A estrofe primeira é quando a luta desta Essa vida trabalhosa se findar. findar. Um adeus a esse mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus Para nos brevemente encontrar. estar na Jerusalém de Deus. O coro.
Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. É o Só hino não lembro o número. 94. É na Jerusalém de Deus. Parabéns, Ana Meu Ana. tio cantava muito, meu tio Ismael. Esta mulher é uma enciclopédia ambulante da música cristã brasileira. Queremos expressar gratidão ao nosso Deus pela sua vida. Você que está aniversariando hoje e está aí do outro lado, receba o nosso carinho, bem como os nossos irmãos da nossa regional Mandaqui, Bragantina. Nós temos aniversariantes lá no estado do Piauí, na nossa igreja em Água Branca. A Erinalda Cristina de Araújo está aniversariando hoje. Irmã Erinalda, parabéns para a senhora. Na nossa igreja O Brasil para Cristo, ali na cidade de Socorro, a Ana Carla de Lima Moraes Fontinelli e a Maria do Carmo Ferreira de Matos estão aniversariando hoje. Parabéns, irmã Ana, parabéns, irmã Maria. Aqui no Mandaqui nós temos vários aniversariantes. Vamos lá. O meu amigo baixista de mão cheia, aprendeu contigo, né, Léo? O Rafael Pimentel Galo está aniversariando, ele que é esposo da Mariana e pai daqueles meninos abençoadíssimos. Eu não lembro o nome dos filhos, mas um abraço para a família Galo. A Rita de Cássia Paiva, parabéns também. A nossa querida Simone Oliveira Ferreira, faz parte do nosso clã do Zoe. Parabéns, Simone. A Ingrid Ayane Gomes, o pastor Dário Antônio de Oliveira Silva, o Ayrton Tadeu Paulino. Parabéns aos nossos irmãos. Deus abençoe a todos vocês aniversariantes, os que eu acabei de mencionar os nomes, também você que eu não mencionei o nome, mas receba os abraços da Igreja O Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da manhã Mandaqui. Missionária Fran, geralmente os nossos convidados nós pedimos para que direcione esse tempo de oração. Eu gostaria de convidá-la para que a senhora interceda pela vida dos aniversariantes, também pelos internautas, para que todos tenhamos uma terça-feira abençoada e pela nossa programação, que Deus, através do seu Santo Espírito, possa impactar a vida de todos aqueles que estão assistindo e aqueles que virão a assistir. Vamos orar? Amém. Então vamos. Senhor, te damos graça pelo dia de hoje, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Dormir, acordar, estamos aqui, o Senhor está conosco. Hoje, nesse dia, Deus querido, amado, eu quero agradecer pela vida de cada pessoa, Deus querido, que aniversaria, Pai. Pela vida da nossa irmã Margot, lá do Japão, que hoje completa também mais um ano de vida. Que o Senhor possa dar a eles graça, sabedoria, Senhor. Um ânimo novo a cada dia. Que o coração deles, Senhor, possa arder de amor e paixão pelo Senhor. E que a cada dia o Senhor possa acrescentar na vida deles, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor. Que toda a bênção, Deus querido amado, do alto seja sobre a vida deles. Oramos, Deus querido, pelos internautas, Senhor, pelos ouvintes, Senhor, desta manhã. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Se alguém, Deus querido, está triste, Senhor, angustiado, passando por alguma aflição, venha ser o refrigério, meu Deus, que essa pessoa precisa neste momento, Pai. Que o Senhor possa abençoar, convencer, Senhor, os corações do pecado, Pai. Que o Senhor venha atrair, Deus, vidas para Ti nesta manhã. Abençoa, Deus querido, este programa, que ele possa entrar nos lares, Senhor, nos carros, principalmente no coração das pessoas. Que o Senhor possa falar de uma forma especial a cada um. Que seja, Deus querido amado, um instrumento para a Tua glória, Senhor, ser manifestada, Senhor amado, nesta terra. Nós te agradecemos pela vida do pastor Vanderlei, por toda a equipe deste programa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e possa, Deus querido amado, honrar, Deus, o Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Agora na capital paulista são 10 horas e 14 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A sua cidade, lá no Japão, ela é fria? No frio ela é bem fria. Chega a nevar? Muito. Minha casa fica embaixo de neve. Meu Deus, Ângela, te prepara. Não, agora... Jesus não vai me levar para um lugar assim, não. E agora no verão é muito quente. Eles estão atravessando lá um verão de 36 a 38 graus. Puxa. Então, são Jesus pode me levar no verão. Né? As estações são muito bem definidas. Entendi, que legal. A previsão do tempo aqui para a nossa capital, a mínima hoje de 12 graus na madrugadinha, fez esse frio. A máxima hoje aumentou um pouquinho mais,
23, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Porém, dona Ângela, não chove. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a missionária Fran e eu tenho certeza absoluta que seremos abençoados através da instrumentalidade dela, como já estamos sendo só pela presença dela aqui conosco, porque sentimos a doce presença do Espírito Santo. Amém. Fica aí, deixe seu like, compartilhe a nossa programação, marque pessoas que você deseja abençoar na manhã de hoje. Nós já voltamos já já. Em todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Em nenhuma circunstância eu desistirei. Onde eu pisar, o Senhor possuirá. E por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Eu não desistirei. O Senhor possuirá. E por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei, não, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Julie, 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 Julie.
Estamos de volta com o programa Nosso de Cada Dia, o Manhã daqui, Dona Ângela Voltier. Hoje às 15 horas, você tem um comunicado. Vamos lá, por favor. Bom, hoje não temos o pastor Ricardo aqui no Manhã daqui, porque o pastor Ricardo está de férias. Então serão aí 2 semanas a gente fazendo entrevista, né, com outras pessoas, porque o pastor Ricardo está de férias merecidas, né, precisa aí de descanso. E à tarde o programa Sala de Oração vai ser reprise, tá? Por conta das férias do pastor. Mas não deixe de estar conosco, porque nós teremos convidados especiais no Manhã daqui, substituindo aí o horário do pastor Ricardo. Significa que ele está aonde quer que esteja cantando. Agora é só vitória? Não, porque a gente aqui no mundo, pastor, é tribulação, é aflição, é luta. Tá Só certo. vitória quando a gente estiver lá na glória. Aí Eita, sim. Tá certo. Na manhã de hoje, eu recebo aqui com muita alegria a missionária Françoise Diniz Ratada. Ai, Hi. Françoise, posso chamar você, Françoise, posso chamar você carinhosamente missionária Fran, não Sim. tem problema, né? A senhora é natural de onde? eu sou de Manaus, Amazonas. Ei, coisa lá boa. do norte do Brasil, comedora de farinha com tambaqui. Ei, coisa boa, também gosto muito, hein? Sim. Ficou lá até quantos anos? Eu fiquei, nasci lá, me criei lá, após o ensino médio. Médio. Após eu terminar naquela Sim, época era sim. terceiro ano, Aham. isso. E aí terminei, fiquei lá, pretendia fazer um vestibular, o desejo do meu coração, odontologia. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu tenho uma tia, a tia Ime Buzaglo Kogut, e ela, então, casada com um Nisei, né? O Nisei é um filho de japonês. E as filhas dela, eram 4 filhas, iam para o Japão. 3 delas iam para o Japão. E aí foi lá em casa e a minha mãe era costureira e estava arrumando as roupas e uma delas não queria ir. E eu comecei a incentivá-la, né? Não, vocês podem ir, se vocês têm essa oportunidade. Quem dera eu tivesse uma oportunidade de ir ao Japão. A minha tia foi embora, depois de 2 dias ela me ligou. Filha, você gostaria de ir? Eu falei, sim. Então eu vou te adotar como a minha filha e você vai. Olha, E assim fizeram. Fizeram uma adoção, me adotaram como filha deles, né? E daí eu pude ir trabalhar no Japão. Cheguei ao Japão e ia completar 21 anos. novinha de tudo, Sim. né? Puxa, a senhora é Sansei ou Nisei? Eu sou não sei. Não sei. Por essa adoção eu seria Sansei, Sansei. né? Mas eu não tenho nenhuma descendência, né? Não tenho descendência japonesa nenhuma. Entendi. Mas qual é a diferença do Sansei para o Nisei? O Nisei, ele é filho do japonês, né? Tá. Nasceu aqui, mas os pais são japoneses. E o Sansei é neto. Ah, E tem o ok. Yonsei, que é Yonsei. bisneto, que é a geração que até aí é permitido ir com E visto. nós estamos incluídos do não sei. Não sei. Quais são as lembranças gostosas, nostálgicas da sua infância lá em Manaus? Sim, em Manaus, a infância foi muito boa. Eu lembro que, como eu falei, né? Eu morava ali no bairro do Alvorada 1, quando criança. E havia a casa da minha avó e 2 casas após havia uma igreja pequena chamada Brasil para Olha, Cristo. que legal, viu? Muito Já legal. foi Brasil para Já Cristo. foi Brasil para Cristo. E ali eu lembro dos meus coleguinhas, as crianças da época. Inclusive, eu voltei lá, acho que em 2015, quando eu fui a Manaus, fui lá visitar a irmã Julieta, que era a irmã de oração daquela igreja. Continua ainda sendo. E hoje o pastor daquela igreja é o Carlos, que era das crianças Puxa, que bacana, que brincava que com a legal, gente. hein? Lembranças gostosas relacionadas com Sim. seus pais. Os meus pais, minha mãe era muito carinhosa, muito assim afetiva, e a gente lembra muito, né, sempre daqueles almoços de domingo. A nossa família, ela é uma família assim que gosta muito de estar junto, que gostava de estar reunido sempre casas cheias com os tios, né? Ou na casa da minha avó, ela comendo aquele peixe cozido, aquela tambaqui. E coisa. Já comeu, Léo, tambaqui? É muito bom. Mas o meu peixe preferido é o pacu. Pacu, né? Também é bom. Com Lembra baião de pouquinho o 2. tambaqui. Lembra um pouquinho, né, o tambaqui. Sim. Eu gosto dos dois também. Sim. Eu gosto muito do bonito. Já Bonito. comeu? É bonito. Ele é parente do atum. Só que ele é um pouquinho mais baratinho, mas ele é uma carne muito saudável e gostosa como o atum.
Eu gosto de fazer ele espalmado, assim, eu abro ele e faço ele espalmado. Vem, olha a carinha da Ângela. É uma delícia, até indico, né? Algumas pessoas têm uma certa resistência com o bonito ou até o atum, que eles sangram muito. Né? Quando você passa a faca, ele vai sangrar bastante. A carne é bem vermelha? É uma carne escura, é uma carne mais voltada para o atum. Sim. Então a sua vida misturada com a Igreja Brasil para Cristo, apesar dos anos passarem, a senhora está servindo o corpo de Cristo lá no Japão, a senhora ainda quer o Brasil para Cristo. Quem não quer o Brasil para Cristo? Brasil para Cristo, Japão para Cristo, o mundo para Cristo. Captou a mensagem. Sim. E aos 16 anos, a senhora vai e conhece a Igreja Quadrangular. São duas igrejas pentecostais fundamentais na história do pentecostalismo no Brasil. Sim. A Brasil para Cristo, né? E a Quadrangular. A Quadrangular é muito forte também. Eu gosto muito da história da Aimee, que é a fundadora da Igreja Quadrangular. E foi lá que a senhora tem um encontro com Jesus. Como foi? Sim. A minha infância, como eu falei, eu ia no Brasil para Cristo. Minha avó se converteu. Ainda quando eu era criança, né? Foi a primeira da família. Ela conta, muito importante contar esse testemunho. Ela era professora e depois ela começou a ter muitas dores de cabeça. E como ela sempre falava, ela tinha muitas dores de cabeça, passava muito mal, não sabia muito. Ela conta que o meu avô era envolvido com candomblé, essa religião. Então ela disse que ela sofria muito essas dores, né? Isso ouvindo dela o testemunho. E aí ela ouviu um dia de que iria na cidade o missionário Manuel Martins, que era ainda dos cultos nas tendas, né? Então ela foi, e ali ela entregou a vida dela para Jesus, e ela foi a primeira a se converter. E eu lembro de quando eu fui crescendo, no meu entendimento de menina, aí ela já ia para a igreja. Então a minha infância foi Brasil para Cristo, porque era pertinho de casa, eu ia lá, e a minha avó ia para a igreja à noite, eu ia com ela. Lembro da escola bíblica, de muitas lembranças boas de criança na igreja. Só que depois nós nos mudamos da Alvorada, eu junto com meus pais. E aí eu não tive mais contato, porque minha mãe não era cristã. Depois de alguns anos nós voltamos para o bairro da Alvorada 2, e era lá que ficava a Quadrangular. E você sabe que quando a gente é adolescente, você tem muita crises existenciais. Eu tinha sentimento de rejeição, porque eu era gordinha, né? E aí eu sofria muito bullying, né? Por causa disso, também por várias outras coisas. Eu tinha alguns sentimentos dentro de mim conturbados, a ponto de um dia eu querer colocar uma corda e me enforcar, porque eu achava que a minha vida não tinha sentido, né? Por vários motivos. E aí, quando foi um dia o meu tio foi, e eu gostava muito do forró, gente, com 15 anos. Minha vida no mundo foi curta, assim, mas eu gostava muito de dançar, de forró, pé de valsa. E aí daí eu estava em casa, e eu lembro que o meu tio chegou e começou a ouvir a Guerra do Golfo, 90, 91. E ele chegou e ele começou a falar disso, e que se a gente não entregasse a nossa vida a Jesus, né, nós iríamos para o inferno. E naquele momento me deu um temor. E eu disse assim, aí veio um filme na minha mente, e ele disse: filha, você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu disse: eu quero. Eu estava com a minha amiga de balada, né? E a gente já tinha combinado que à noite nós íamos no forró. E ela me cutucou, ela falou: não, hoje. Ali eu dobrei meu joelho, ele fez uma oração, assim, meio que sem entender, entendeu? E aí, quando foi a partir da outra semana, no domingo seguinte, aí eu comecei a ir para a igreja. Aí foi um processo de Deus na minha vida, né? Eu acho que depois de 6, 8 meses, eu já me batizei. Isso foi aos 16 anos? Aos 16 anos, 91. 91. Aí, 5 anos depois, em 1996, surge a oportunidade, como a senhora falou, de ir trabalhar no Japão. Sim. E ali a senhora tem um encontro... Exatamente. Marcante e ímpar na sua vida. Sim. Como foi esse encontro com Jesus lá? E outra pergunta: como foi se adaptar a uma nova cultura totalmente o oposto daquilo que a senhora estava acostumado em Manaus, no Amazonas? Foi totalmente diferente. Eu nunca tinha saído de Manaus para nenhum lugar, né? Então a gente foi para o Japão trabalhar. Chega lá, já aquele contexto, você não fala a língua,
você não conhece as comidas. Eu lembro que no domingo nós chegamos e fui comprar macarrão numa loja de conveniência e tinha lata de molho de macarrão. Nós compramos o molho. Quando eu fiz o macarrão era doce. Então teve toda uma dificuldade de adaptação com a cultura, com a alimentação. O idioma foi o mais agravante, o idioma? Sim, o mais agravante, porque a gente não sabia responder, se comunicava por gestos, né? E foi muito, até hoje, né? Assim, a maior barreira de quem vai para o Japão é o idioma, a gente aprender a nos comunicar lá. E então, quando eu cheguei lá, então passava a semana trabalhando, no sábado, domingo, o costume de ir para a igreja, e não tinha igreja. Eu perguntava, alguém sabe onde tem uma igreja evangélica? Não. Chegou um tempo que eu queria tanto ir para a igreja que eu perguntava, alguém sabe onde tem uma igreja católica? Né? E aí, daí, naquele momento, assim, eu chorava muito com saudade de casa, chorava muito por não ir à igreja. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, no sentido, o que me veio à mente. Você lá, no Brasil, tinha uma igreja a cada esquina e você não dava valor. Você ia para a igreja quando você não tinha compromisso, você ia para a igreja quando você não tinha um churrasco, né? E agora? E eu disse, Senhor, quando eu achar uma igreja, eu verdadeiramente vou te servir. Aí comecei a ler a minha Bíblia, que eu era uma cristã que não tinha leitura bíblica, eu não tinha compromisso com a igreja, né? E aí eu fui, finalmente, muito interessante isso, estava em casa, morava com meu tio e com minhas primas, dois casais de primos, e aí daí eu estava lá, fui fazer sode, faxina. Ah, ok, sode. Aí fui limpar, quando eu levantei o telefone, embaixo havia um folheto em português escrito, alguém se interessa por você. Oh, glória a Deus. Igreja Presbiteriana Renovada e 2 números de telefone. E eu liguei. Quando eu liguei, aí eu não consegui falar, e eu fiquei tão angustiada, depois o pastor me retornou. Eu disse, eu quero ir na igreja amanhã. Aí eu lembro que eu morava num lugar onde tinha muito arrozal, plantação de arroz, e era longe, não sabia um ponto de referência. Mas eu lembro que um dia eu tinha andado muito e tinha chegado num correio. Eu disse, pastor, onde é que eu posso buscar a irmã? Né? Eu falei, lá no correio, era 1h30, mas 1 hora andando a pé. Puxa. E eu fui no outro dia, era um sol de agosto, né, muito quente. Eu lembro que eu fui à igreja naquele dia. Quando eu cheguei lá, também foi o meu primeiro contato com uma profecia direta, assim diz o Senhor. Então eu estava ali na igreja e quando eu entrei, eu tinha um missionário, Vanderlei Carceriano. Uma igreja presbiteriana pentecostal. Presbiteriana renovada. Tá. Né? E ainda com poucos irmãos, assim. E eu lembro que naquele dia tinha vindo o missionário Vanderlei Carceriano. Meu xará, homem de Deus, aleluiado, deve ser penteca. Já viu um Vanderlei que não é penteca? Olha. A Ângela disse que já, né? Sapatinho de fogo. Então, eu lembro quando ele foi ministrar a palavra, ele olhou para mim e falou, você que nos visita, fique de pé. Eu descobri os meus pecados, já imaginei. Né? E ele falou assim, Deus manda dizer para você, moça, que o Senhor tem um plano com você nessa nação. O Senhor tem um plano, você será uma missionária nessa nação. E dentro de mim eu ri. Porque eu disse assim, ele está falando com a pessoa errada. Porque eu, missionária, aonde? Né? Mas guardei aquela palavra dentro de mim e fiquei lá, né? Aí vim outras vezes na igreja, como era muito longe, né? E aí depois o meu tio resolveu vir embora para o Brasil, minha prima mudou de cidade, eu fiquei só. E aí uma amiga minha disse, Fran, você não quer um apartamento onde você possa morar sozinha, mais barato? E eu fui. E quando eu cheguei nesse apartamento, pastor, era pertinho daquele correio. E eu havia perdido o folheto com o endereço do pastor. E muito interessante isso, eu gostava muito naquela época de Fábio Júnior. Então eu tinha vários CDs do Fábio Júnior. E eu lembro que nessa tarde, de domingo, tinha dado um terremoto, eu sozinha, onde eu morava. E eu fiquei muito angustiada, muito triste. E eu disse, Senhor, hoje eu quero fazer um voto contigo, eu não quero mais ter laço com o mundo. E abri a estante, fui quebrando os CDs. Eram vários CDs, né? Eu não quero mais ter contato com o mundo, fui quebrando, chorando sozinha. Quando eu quebrei o último CD, lá estava o folheto, lá embaixo. Alguém se interessa por você. E então eu liguei para o pastor Radilson, que era o pastor da época. E eu falei, eu preciso conversar, vem aqui na minha casa. Aí, quando passou 2 dias, ele veio com a irmã dele, com a jovem, né? E eu fui morar bem na avenida onde ele morava. Então, era caminho de ir para a igreja.
E aí, desde aí, eu contei toda Cuidar a de história. Deus, né? Cuidar de Deus, porque eu me sentia muito mal com várias questões dentro de mim. E aí ele disse, irmão, você pode ficar aqui na igreja, você pode congregar com a gente. E se Deus falou para você, Deus vai te levar para o Brasil e vai te trazer de uma forma certa. Porque essa adoção não tinha sido uma adoção muito legal, né? Entendi. Então, aquilo me machucava. E eu disse, como que Deus sabe disso? E Deus falou que eu vou ser uma missionária. E ele disse, se Deus tivesse plano na sua vida, o Senhor vai te levar para o Brasil e te trazer de uma forma certa. Porque o nosso Deus é santo, ele não compactua com o erro. Sim. Né? Mas aí o que a gente faz? Ele disse, a gente ora e espera. E aí foi assim. Glória a Deus. E Deus é um Deus de detalhes, e a gente precisa estar atento para os detalhes dele na nossa vida. Sim. E o mais importante, eu sei que nossa entrevista vai continuar, mas a maior evidência que Deus falou, porque isso se cumpriu na sua vida. Cumpriu. E hoje a senhora é uma missionária, Sim. atuando no reino de Deus, naquela nação, para mostrar que Deus... Mas no início eu estou sabendo que a senhora pregava, era na fábrica, e pregava para as máquinas. Como é Sim. que é isso? Isso era assim, pastor. Quando eu comecei a ir lá na igreja, eu me apaixonei, sabe? Eu me apaixonei pelo culto, me apaixonei de ver as pessoas falando, tinha as oportunidades, e eu vi as pessoas falando da Bíblia, e eu tinha começado a ler a Bíblia, aquelas palavras, e eu achava tão bonito. E eu sempre, antes de me converter, eu dizia, mãe, eu quero ser como a Fátima Bernardes, ou como o Jô. E ela dizia assim, amém, glória a Deus. Sempre gostei muito, sou sanguínea, então sanguíneo fala, se expressa. E eu sempre gostei muito disso, né? E aí, quando chegou lá, eu vi as pessoas falando, e aí o pastor não avisava. Aí depois de um tempo ele dizia assim, irmã Fran, me chamavam de Francis. Francis, vem aqui, o que Deus falou com você essa semana? Aí eu ia, dava, né? Então, durante a semana na fábrica, eu trabalhava numa empresa automobilística que eram 6 robôs, e eu andava no meio daquele fogo que era solda de espoto, né? Então, sozinha ali, com aquele barulho. E aí eu pregava como se eu estivesse pregando a igreja, porque Jesus é isso e tal, e dava glória a Deus. E pregava para os robôs, depois fazia o apelo. Vai que esses robôs se converteram, Eu né? falo, mas eles tinham Inteligência artificial aí. coração tão duro, pastor. Nenhum nunca me deu resposta. Cara, eu sei o que é, porque eu já preguei para as bananeiras. Eita, glória. Eu já preguei no espelho, eu mesmo me converti. Ai, eu sei. Era desse jeito. Que bênção, que bênção. A senhora também é casada com o pastor Ricardo Ratata. Ratata. E como vocês se conheceram, como é a história de vocês? Fale um pouquinho. Sim. Quando eu cheguei na igreja, Ratata San já estava lá. Era aquele jovenzinho, todo engomadinho, de terninho, e era obreiro, muito zeloso. Então eu dizia assim, ai meu Deus, esse menino é muito sistemático. Só que nós nos tornamos o melhor... Olha que casal bonito, olha aí, ó. Isso, Parabéns. nos tornamos assim, melhores amigos. Ele era um meu amigo, e aí daí ele arrumou serviço para mim na fábrica onde ele estava, que ganhava mais, que fazia mais horas extras. Então eu mudei de onde eu estava numa madeireira para a fábrica, que é essa dos robôs. E ali nós nos conhecemos e nos tornamos amigos. E as pessoas diziam assim, fala logo que vocês namoram, que vocês estão um casal. Eu dizia, não, nós somos amigos, né? E sempre junto na igreja, sempre ali. Mas eu não tinha intenção nenhuma de namorar com ele, porque quando eu fui do Brasil, eu fui namorando e deixei o namorado aqui. Né? Mas depois terminou tudo e continuamos amigos, mas nós não namoramos no período do Japão. Então, quando passou 3 anos, eu orando, esse desejo, eu quero ser missionária, mas precisa de um preparo. Recebíamos muitos pastores do Brasil que nos falavam do seminário e tudo. Mas quando deu, em 99, meu propósito com Deus, que eu iria ficar os 3 anos do visto que eu tinha, e depois eu não iria mais renovar, eu queria vir para cá, mas que o Senhor tinha dito, se o Senhor havia falado que eu seria uma missionária, Ele iria cumprir. E o meu pastor disse, ou você volta como missionária ou casada com um descendente. Eu falei, não, missionária, descendente para mim não vai dar certo esse negócio. Muito sistemático. Então eu e o Ricardo, a gente tinha essa amizade, né? E aí, daí, quando nós viemos para o seminário, aí tá, chegando perto de eu vir para o Brasil, a Igreja do Japão recebeu 2 bolsas de estudo para 2 obreiros de lá que quisessem vir para o seminário, se formar e voltar
Aqui no Brasil. Vir para o Brasil, estudar no nosso seminário, presbiteriano renovado, e depois voltaria como missionário. E aí o pastor disse, o Ratado, eu sei que ele tem esse desejo. E aí logo as outras pessoas falavam, a outra é a Fran. Ela sempre demonstrou isso. Então eles me chamaram, eu e o Ricardo, junto numa reunião de liderança, e disse, nós temos 2 bolsas de estudo para o Brasil. Fran, o Ratado, a gente já sabe que ele quer ir se preparar, e você quer ir, você vai, você se forma e você volta como nossa missionária. Faltavam 2 semanas para eu vir embora definitivo, né? Eu falei, eu aceito, porque é isso que eu queria. E aí eu olhei para ele olhou para mim, eu pensei, será que ele vai ser o meu marido? Eu não acredito. E quando nós viemos para o seminário, ainda solteiro, chegou ali, ele já me pediu para namorar. Eu falei, Ricardo, mas assim a gente não pode namorar, tinha uma regra no seminário. Ele já estava vivendo a semana temática do nosso apacentar, é tempo de agir. É tempo de... E agiu, hein, pastor? E ele me Parabéns, pediu... pastor Ricardo. E ele disse que ele gostou de mim desde a primeira vez que ele me viu, do meu jeito, mas como ele disse que eu tinha um namorado, ele não ia interromper. Certo. Mas depois ele viu que havia chance. E ele também depois tinha uma namorada. E aí, sim, nós viemos para o Brasil, aí ele, quando foi no mês de agosto, que podia começar a namorar a partir do agosto, ele fez a cartinha, me pediu para namorar depois de muito tempo, porque eu senti ciúme dele com uma menina. Eu aceitei a namorar com ele. Aí ele falou, você quer namorar comigo? Eu falei, eu quero. Ele falou, mas é assim. Já foi dando as regras. É namorar, noivar em outubro e casar em dezembro, porque eu não quero ficar muito tempo namorando. Isso era agosto. Aí, ó. E eu disse, proposta aceita. Glória a Deus, amém. E nós nos casamos, vamos fazer 24 anos de 24 casados já. anos, né? Sim. Como você poderia resumir esses 24 anos? E eu vou te dar uma oportunidade, faz tempo que eu não tenho um momento love aqui na Manhã daqui, vou te dar uma oportunidade para você imaginar, talvez ele esteja assistindo ou venha assistir mais tarde, você olhando nos olhos dele e fazendo uma declaração de amor inesquecível para o homem da sua vida. Então, resumindo, 24 anos e a declaração de amor, o Léo é gente boa, ele vai colocar até um fundo musical para você. Léo, pode chorar? Pode. Eu chamo ele de Richard, né? Eu quero dizer para você, Richard, que nós vamos fazer 24 anos. São dificuldades, né? Tem altos e baixos, mas nós sabemos que Jesus, que Deus é a terceira dobra do nosso relacionamento. E como eu sempre falo para você, o meu amor por você vai além de qualquer coisa. Eu amo você, amo seu caráter, amo a forma que você cuida de mim, amo o homem de Deus que você é, como você cuida da nossa vida. Então, eu quero viver com você até Cristo nos buscar, ou até um de nós ir primeiro. Quero dizer que eu amo você. E eu estou com muita saudade. Dia 1º de agosto estaremos aí juntos novamente, para curtir o verão. Você mora em que cidade? Serve na igreja, na mesma cidade onde mora? Sim, na mesma região, porque a cidade é como aqui, como bairros, né? Elas são cidades. Nós moramos na região de Shigaken, fica na parte mais ao centro do Japão, bem longe de Tóquio, né? Mas moramos na região de Shigaken, eu moro na cidade de Kokashi. Kokashi. E a nossa igreja é em Kona. De casa para lá Kona é fácil, porque me faz lembrar o filme. Isso, Kona. Né? E a gente pastoreia ali na igreja de Konanshi, né? Konanshi. Presbiteriana renovada. Antes de falar das suas experiências relacionadas com a igreja, eu gostaria que você compartilhasse conosco um momento ímpar na sua vida lá no Japão. Que você tenha visto que houve uma intervenção sobrenatural de Deus, que você diz assim, puxa, isso aqui foi Deus que aconteceu. Ai, pastor, são tantos. Eu não sei lhe dizer um momento ímpar, mas eu sei lhe dizer assim de que Deus, ele tem sido maravilhoso na nossa vida, no cuidado de Deus, né? Por eu estar aqui hoje, é um cuidado do Senhor, de me permitir estar aqui, algo que nem estava planejado, porque viemos no ano passado, né? E a gente sabe que não é uma viagem muito barata, não é uma viagem muito fácil.
devido nós estarmos lá. Mas, assim, o cuidado de Deus em todo o tempo, no sentido de nos abraçar mesmo, porque nós, como missionários, que vivemos num campo missionário, muitas vezes nós sentimos muita falta da família, né? Muitas vezes nós nos sentimos só. E aí o Senhor sempre envia alguém que é os seus braços de amor para nos acolher, para nos abraçar, né? Alguém que cuida da gente. Eu vou lhe falar de uma época que eu estava bem e comecei a sentir fortes dores de cabeça, e não passava, e o meu rosto a gente chama chibirê, que é o rosto tremendo, o meu rosto, e eu não sabia, e aquilo por várias semanas, e quando foi uma segunda-feira, eu acordei com muita dor de cabeça e um zumbido sozinha. E fiquei mal, tomei comprimidos naquele dia e nada. Quando foi no outro dia que eu acordei, o meu rosto estava paralisado e totalmente torto. Eu tive uma paralisia facial e eu fui para o hospital, fiquei ali 9 dias internada, tomando medicamentos, para que pudesse reverter. E o médico disse para mim que seriam mais ou menos uns 3 meses para que o meu rosto voltasse ao normal. Mas estávamos ali orando, minha igreja orando, o cuidado de Deus sobre a minha vida. Em 1 mês o meu rosto voltou ao normal, em 1 mês ele me deu alta. E nessa época eu lembro algo muito interessante. Eu não podia trabalhar, fiquei, eu acho que um bom tempo de trabalhar por causa de problemas de saúde. E aí atrasou os nossos impostos. E ficava na porta da geladeira. E eu lembro que eu passava na geladeira e orava: Senhor, Tu és a provisão, Tua palavra fala que Tu não nos deixa, Senhor, desamparados, e orava. E quando foi um dia, uma amiga minha, de outra cidade, ela ligou, ela falou: missionária Fran, está tudo bem? Eu falei: tá. Olha, o Senhor mandou te ligar. Me emociono com isso. Jesus. E ele mandou, eu quero perguntar, quanto que você precisa para pagar suas dívidas? Meu Jesus de Nazaré. Aí eu disse assim: como assim? Ela falou: não, Jesus mandou eu perguntar Deus mandou eu perguntar quanto você precisa. Glória e eu joguei com vergonha, tímida, assim, joguei lá embaixo. Ia faltar ainda um pouco. Aí eu falei: eu preciso de tanto. Ela falou: só isso? Falei: ela falou, mas só que ele mandou eu te dar tanto. Que era exatamente o valor de pagar todos os impostos. E eu não tinha compartilhado com ela, né? Então, para mim, isso é um cuidado de Deus. Sim, sim. O cuidado de Deus em relação à minha saúde, né? O cuidado de Deus em relação à nossa casa. Porque as pessoas, elas pensam que porque a gente mora no Japão, um país de primeiro mundo, nós vivemos muito bem financeiramente, ou vivemos no luxo. E não é bem assim. A rotina ela é muito desgastante, né? É um país maravilhoso, de segurança, mas nós somos estrangeiros. E muito mais ainda nós, que temos a questão ministerial. Temos que cuidar da nossa vida particular, tem família no Brasil, e temos que cuidar ainda das vidas que o Senhor nos dá para cuidar. E se você me perguntasse: Fran, você está hoje lá por causa do dinheiro? Não, eu estou lá hoje por causa de uma vocação. Glória a Deus. Por causa de um chamado, que eu e meu marido temos esse entendimento. Muitas vezes sentimos tentados, sim, a vir embora, mas eu digo: Ricardo, nós não somos donos do nosso nariz. Se Deus permitir, nós voltamos. Mas até agora, né, uma vez nós viemos para tentar ficar aqui e nós nos sentíamos incompletos. Até que um dia o nosso pastor lá, presidente, ligou e perguntou: dispostos a voltar? Nós tínhamos estado em Manaus, abrimos um comércio, estava indo muito bem. Minha família está lá, ela sabe. Estava indo muito bem, mas a gente falou: não, para ontem. Vendemos e desfizemos de tudo, perdemos muita coisa, mas arrumamos nossa bala e voltamos. A gente só consegue estar realizado e completo fazendo e cumprindo aquilo que somos chamados para fazer da parte de Deus, né? Para você que não sabe, o pastor Ricardo também, ele é paulistano, né? O Ricardo... Ele é Nicei. Ele é Sansei. Sansei. Ricardo, ele é paulistano, aqui do Jaçanã, como ele fala, mas depois da sua mocidade, eles moraram aqui, Lausanne Paulista, né? E agora a mãe, a minha sogra, Dona Cida, e o Eduardo, meu cunhado, eles moram ali no Espaço Horto, onde mora a irmã Dulce. Ah, ok. E
E eles estão aqui no Brasil. Então, eles são daqui dessa região. Mas o Ricardo, aos 19 anos, ele foi para o Japão e não voltou. Não voltou mais, né? Qual a importância disso? A capacitação, porque vocês estão lá no Japão, Deus, ele abre essa oportunidade para que vocês venham para estudar no Seminário Teológico no Brasil, Sim. né, o presbiteriano, lá no estado de Goiás. Goiás. E vocês concluem o curso teológico, são bacharéis, e a pós-graduação. Qual a importância disso na vida de vocês, essa capacitação para que Deus novamente os leve para o Japão? Sim. Quem se prepara serve melhor, né? E hoje o evangelho tem sido banalizado por causa das muitas heresias, né? E por se usar o nome de Deus de forma que as pessoas começam a desacreditar do evangelho. Então, essa preparação era importante, principalmente nós no Japão. No começo da igreja presbiteriana lá, que a gente chegou bem no comecinho, o Ricardo muito mais, quando a igreja começou lá, foram com 12 pessoas, tudo da mesma fábrica, um evangelizando o outro. Então, ia muito pastor evangelista, ia da Assembleia, ia de várias igrejas presbiterianas. Então, cada um ia... E aí, daí, nós não tínhamos uma linha de... Nós acreditávamos em tudo. Entendo. Entendeu, né? E daí a gente via a necessidade de nos capacitar para ensinar a palavra, para cuidar de vidas. E eu sempre tive isso no meu coração. Ele sempre teve isso no coração dele, né? Sempre um obreiro muito zeloso. E nós víamos essa necessidade da capacitação para estar na obra missionária, para estar na obra pastoral. Porque não é só abrir uma igreja. São vidas que precisam ser cuidadas. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada, né, na sua essência, para que ela possa alcançar o coração das pessoas. Né? A gente sabe que é a obra do Espírito Santo, mas cabe a nós nos capacitar para saber responder àqueles que nos pedirem a razão da nossa fé. Exato. Exatamente. Então, é muito importante isso. Até hoje, né? Nós começamos a fazer um mestrado à distância, começamos em missiologia 2 vezes, uma quando estávamos aqui na nossa sede, mas depois nós fomos embora. E o curso era presencial e no Japão, porque nós não conseguimos dar continuidade por causa do trabalho, ficou muito pesado. O curso, o trabalho, a igreja, o ministério, né? Então nós não conseguimos dar prosseguimento no nosso mestrado, mas nós começamos também porque nós entendemos, né, de que isso, muitas pessoas podem não dar valor, mas isso é essencial no ministério. Verdade. Né? Verdade. Não para acharmos que nós não sabemos tudo, você sabe muito bem disso, não sabemos tudo, mas para que nós possamos levar a palavra do Senhor na essência, para que ela venha alcançar o coração das pessoas. A gente sempre tem os princípios elementares da palavra de Deus, Sim, bem fundamentado, fundamentado. As doutrinas básicas, né? Mas como você disse, a senhora disse, a gente nunca deixa de aprender, né? Até porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E sempre Deus, ainda que nós tenhamos ali as colunas fundamentais que não se movem, que são alicerçadas, o renovo de Deus sempre vai trazer algo especial para a gente diariamente. Bacana isso, muito bom. Agora na capital paulista são 10 horas e 53 minutos. Ângela, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a missionária Françoise Diniz Ratada. Hi. Nós já voltamos daqui a pouquinho, conversando um pouco mais. Eu quero perguntar depois quais são os principais desafios, visto que o Japão é uma região, é uma nação com muitos ismos, né? O shintoísmo, o budismo e como é a aceitação e receptividade ao cristianismo lá. Mas depois do nosso intervalo, tá bom? Okay. Não esqueça aí de você compartilhar a nossa programação. Que bênção, viu? Que bênção, glória a Deus. Dona Dulce, sua vizinha é gente boa. Vai para o Japão também? Não? Então nós vamos ao intervalo e já voltamos já. O amor acaba.
tudo se perdeu, o vazio ficou, fôlego cessou. É preciso voltar ao primeiro amor, depender do Senhor, nele a ressurreição. É preciso voltar ao primeiro amor, no poder de Yahvé, a fôlego de vida, Espírito de vida, sopra em nós, faz-nos reviver. O fôlego de Deus traz vida aos nossos secos, sopra em nós. Espírito de vida, sopra em nós, faz-nos reviver. O fôlego de Deus traz vida aos ossos secos, sopra em fôlego de vida, sopra em nós, traz vida aos ossos secos, Espírito de Deus. Fôlego de vida, sopra em nós, traz vida aos ossos secos, Espírito de Deus. Fôlego de vida, sopra em nós, traz vida aos ossos secos, Espírito de Deus. Fôlego de vida, sopra em nós, traz vida aos ossos secos, Espírito de Deus. Espírito de vida, sopra em nós, faz-nos reviver. O fôlego de Deus traz vida aos nossos secos, sopra em nós. Espírito de vida, sopra em nós, faz-nos reviver. O fôlego de Deus traz vida aos nossos secos, sopra em nós, traz vida aos nossos secos, sopra em nós, traz vida aos nossos secos, sopra em Estamos de volta com o programa nosso de cada dia, O Manhã Manda Aqui. Hoje recebendo a missionária Fran, diretamente lá do Japão, da cidade de Kokashi, Kokashi, da região de Shigaken. região de Shigaken, pertinho de Kona. Pertinho de Kona. É. Viu como já estou aprendendo? Sim. Qual é a moeda do Japão? É o Ien. Ien. Diferença muito grande para o real? Sim, muito É. grande. Por exemplo, Ien vale quanto? Tá valendo. Hoje tá valendo, acho que uns
pouquinho menos que o dólar. Um pouquinho menos que o dólar. Ah, que legal. A religião oficial é o shintoísmo. O que eles creem? O que eles pregam? Olha, a religião do Japão, na verdade, é o budismo. É o budismo. Né? Eles são pautados na filosofia de vida que Buda... A iluminação, buscando a iluminação. A iluminação, dentro do budismo, não é, como fala, eles não são uma religião, são uma filosofia de vida. Outro dia eu estava conversando com um casal de japoneses e eles falaram para mim o seguinte, que depois o shintoísmo entrou no Japão e ele influenciou, cresceu mais do que o budismo. Agora, o shintoísmo já chega a ser uma religião ou também é uma filosofia de vida? Ela já chega a filosofia de vida, mas ela tem alguns aspectos diferentes, né? Há deuses, eles apresentam vários deuses. Politeísmo. Politeísmo. Japão, por exemplo, tem mais de 8.000 deuses. 8.000 é muito deus. Né? E qual a dificuldade deles com o cristianismo? O cristianismo só tem um Deus. Sim. A salvação só é em Jesus. Então, por que eu deixo 8.000 para ficar com um só? Né? Isso foi uma japonesa explicando para mim e para o meu marido como que eles pensam, né? Se tem 8.000, como é que é? E esses japoneses que eu conheci, eles falaram que eles admiram muito Jesus, o ministério de Jesus. Eles especificamente já tinham lido algumas vezes a Bíblia, porque eles aprendem muito com Jesus, com a vida de Jesus, mas que é apenas uma pessoa que inspira, não como um salvador, não como um filho de Deus. Como algumas religiões o chamam apenas de um profeta. Um profeta, exatamente, né? Então, os japoneses, eles creem nisso, né? Por exemplo, eles têm muito medo de fantasma. Fantasma é obake. Obake. Porque... Léo, tem medo de você lá. Sim. Eles têm muito essa cultura do fantasma, do obake. Cuidado, hein, o fantasma. Né? Apesar de ser uma nação muito próspera, com uma tecnologia gigantesca, com esta filosofia de vida e, como a senhora disse, com mais de 8.000 deuses, é uma nação muito opressa no sentido de quê? Porque eu acho, se eu já li em algum lugar, que o maior índice mundial de suicídio é o Japão. Sim, inclusive tem alguns lugares que são próprios, florestas, ou lugares que as pessoas vão ali especificamente para... O Vale do Suicídio, né? O Vale do Suicídio, exatamente, já vi uma reportagem sobre isso. Na minha região, recentemente, eu ouvi de uma amiga minha da aula de música, né? Falou que uma amiga dela, a professora, não, cuidadora, enfermeira, não sei, ela disse que estava ali, tocava piano e tal, e aí ela sumiu por 2 dias. Então, eles procuraram, não acharam, aí, deve ter naquele lugar, nesse vale onde as pessoas chegaram lá, encontraram ela. Isso é uma questão cultural, porque os samurais ensinavam que isso era um princípio de honra. Exatamente. É mais honroso ele tirar a vida do que ele permanecer, né, numa situação de vergonha. Nós tivemos uma época que nós pastoreávamos uma igreja na região de Shizuoka, na cidade de Fukuroi. Estávamos uma noite de culto, tudo, quando nossa diaconisa chegou em casa e encontrou o filho dela, de 16 anos ou 17. 16, exatamente. Então, exatamente, para eles é algo comum. Você ir não está dando certo, é melhor, porque eles vão renascer de novo, pode ser. Né? Esse tipo de pensamento. Missionária, ao mesmo tempo que tem essa proliferação tão grande de deuses, com essa filosofia de vida, com essa prova do índice de suicídio, mostra também uma carência do ser humano. Então, o relacionamento deve ser a maior porta da oportunidade, através da amizade, de levar as pessoas a conhecer a Jesus. Seria essa uma das maiores ferramentas ou técnicas do evangelismo dentro da missão transcultural, ganhar a amizade da pessoa e essa pessoa te conhecer e ver, nossa, a missionária Fran é diferente, o que você tem? E aí, daí em diante, você anunciar o evangelho do reino. Sim, é uma porta do evangelho, né? Por quê? Porque eles são muito carentes. Você vê japonês, ele não se abraça, se cumprimenta baixando a cabeça, não tem muito abraço, não tem toque,
Então, a gente respeita porque é uma cultura dele. Às vezes a gente esquece, eu tenho algumas amigas de academia de coisa, eu vou lá e abraço, né? E elas fazem assim, né? Mas, assim, realmente é isso, da conversa, da amizade, de mostrar comida brasileira. Eles acham muito interessante a alegria dos brasileiros, né? Só que aí a barreira, as pessoas chegam lá e elas trabalham, o nosso tempo é muito, e aí não estudam. Então, a gente não sabe falar muito. Os primeiros anos, acho que os 15 anos que eu fiquei lá, eu não sabia falar. E eu vim para o Brasil e eu fui para a conferência missionária. E chegavam lá, eles perguntavam, e aí, você domina a língua? E você? Eu falei, não, eu não sei falar. E a gente estuda que o missionário, uma das coisas é aculturar-se e ele precisa saber a língua. Sim. E eu fiquei com tanta vergonha que eu disse, se eu tiver a oportunidade de voltar, eu vou estudar. Então, quando eu voltei em 2015, fui na prefeitura, tem algum curso de japonês? Aí tinha um curso que a prefeitura oferecia, estava começando, eu fui lá. E eu lembro direitinho que a professora perguntou tudo em japonês. Tá tudo bem? Você aceita o café? E eu não estava entendendo nada. Aí ela falou para mim assim, daijoubu, ou seja, tudo bem, pode começar. E ali eu aprendi a escrita, hiragana, katakana, kanjis, os mais fáceis. Depois me inscrevi numa aula do Kumon, estudava online, com um professor que havia morado 20 anos no Brasil. Hoje não sou fluente, mas também não sou mais analfabeta. Né? Além do idioma local, existe dialetos em regiões? Sim, existe dialetos, é como o Brasil, cada região tem a sua forma de falar, o seu um jeito diferente, seus dialetos, seus costumes, né? Mas, os brasileiros são bem-vindos? São bem-vindos, principalmente na mão de obra. Né? Nós temos ali muitos estrangeiros, filipinos, indonesianos, vários ali da Ásia mesmo. Né? Mas a mão brasileira é a mais cara, né? Porque eles acham que o brasileiro gosta de trabalhar. Alguns, né? Tem alguns que sempre tem a exceção. Mas a mão brasileira é bem-vinda e eles gostam do brasileiro, o brasileiro é animado, eles falam, né? Que bom. Pois não, pode concluir, por favor. Pode perguntar. Ângela, pois não. A Helena Maria de Camargo, que ela é lá da Igreja das Nações em Marília, ela faz uma pergunta. Querida missionária, é mais fácil fazer missões fora do país ou os desafios são iguais, tanto aqui como lá no Japão? Olha, os desafios missionários, eles são bem parecidos, não importa o local, né? Porque aonde você vai, seja no Brasil, aqui no Brasil, você vai para o Nordeste, você tem o desafio do Nordeste. Você vai para o Amazonas, você tem o desafio da aculturação, da forma de viver ali. A própria capital paulista é um grande desafio. Um grande desafio. O Japão é um grande desafio, um pouco maior, porque não é a língua, é uma língua diferente, é uma cultura totalmente diferente. Então, olhando por aí, é um desafio maior no sentido de aculturação, de adaptação, né? Eles olham muito para a nossa vida, porque a gente costuma dizer que os japoneses, eles têm, assim, uma ética no viver. Se eu perco esse copo aqui, esqueci, depois de 2 dias eu lembro, eu volto, ele está no mesmo local. Se eu perco uma chave na rua, eu posso voltar e procurar, ela está ali no murinho me esperando, ninguém pega, porque pensa, ela perdeu aqui, é aqui que ela vai passar para buscar. Né? Já nessa questão, assim, eles são muito honestos, muito... Claro que tem as suas exceções, né? Hoje em dia já se fala de corrupção lá, mas antes não se ouvia falar sobre isso, né? Então, os desafios, sim, são diferentes. Eu posso dizer assim, que são um pouco maiores por causa da cultura e por causa da língua, né? O Japão é uma ilha? O Japão é uma ilha. É uma ilha, né? Uma ilha. E está sobre uma placa tectônica. Por isso que tem tantos terremotos. Como foi lidar com isso? Você disse que já passou por essa situação. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Nós brasileiros aqui não estamos acostumados com isso, apesar que, de vez em quando, acontecem alguns tremores, mas nada que se compare ao Japão. Inclusive, a tecnologia lá, quando eles constroem, já é baseada exatamente para poder suportar. Sim. O Japão, ele é dividido em 5 principais ilhas, mas tem muitas ilhas pequenininhas, né? E
ele é assim, e ele é um país que tem, realmente, por causa da movimentação das placas tectônicas, o terremoto, nós estávamos lá, tinha acabado de chegar de uma férias do Brasil no dia 11 de março, não lembro o ano agora, mas quando houve o terremoto com a maremoto. E eu cheguei, e era aniversário da igreja, correndo, e a gente não tinha ligado a TV, e ali, houve um terremoto lá, foi terremoto, normal. E quando eu fui no mercado brasileiro, eu parei em frente de uma tela, olhei, e vi o tsunami, falei, gente, onde que foi isso? O pessoal, irmão, foi aqui, né? E quando eu fui ver, a minha família desesperada, procurando pela gente, a gente nem tinha noção, para você ver. O pessoal sabe aqui, antes de a gente ir lá, porque para nós, assim, é comum que eu não vou procurar, né, ver onde foi. E aí nós passamos, foi muito forte, era milhares de quilômetros longe dali, nós sentimos o nosso apartamento, os vasos, e a gente segurando, depois você fica tonto. Várias vezes terremotos fortes. Agora mesmo, no começo do ano, começou dia 1º de janeiro, estávamos ali, eu e o Ricardo, depois do culto da virada, vamos dar uma volta, muito frio naquele dia. E, de repente, a nossa casa começou, foi o mais longo, né? Não sei se chegou a 1 minuto, mas muito longo. E aquele terremoto forte, e nós ficamos assim, meu Deus. E ele falava, aí as instruções, você entra embaixo de uma mesa. Você tem que entrar embaixo da mesa, principalmente, porque aí as coisas não caem sobre você. Meu Deus. Né? Então, Dona nós Ângela, vivemos te prepara. isso sempre. Te prepara. Aí, Fran, leva a Ângela para lá, leva ela no inverno. Não, o que eu acho engraçado, missionário, é o seguinte, ele só quer ir para Cabo de Santo Agostinho, Aqui no que Brasil. é praia tá lá em precisando. Pernambuco. Não tem gente lá? Você não Não, ouviu a missionária calma, Fran peraí. dizendo que todos os lugares Não têm vendo? seus O senhor está desafios? escolhendo só lugar bom. Cabo Verde, na África, que é litoral. Suíça, mas ele quer perto da fábrica de chocolate. Mas a Olha. missionária começou pregando na Sim, fábrica. mas né? ela não escolheu a fábrica de chocolate na Suíça. Não, mas Aí eu de digo a ele o automóveis. seguinte, Ela vá Honda? para... Honda, missionária Fran. A fábrica de automóveis lá. Sim. Aí, Honda. Aí eu disse, vá para qualquer estão, Cazaquistão, Paquistão, Ubequistão, um desses estão. Eu já casei Ou com a então- Alessandra, eu já estou no Cazaquistão Não, com a Alessandra. não. Ou então vá para a faixa de Gaza, porque lá tá bombando. Ele não quer. Já tem muita gente Aí ele indo. fica me mandando para esses lugares. Por que o senhor não diz, Ângela, vá lá para Cabo Verde, vai para São Tomé e Príncipe? Não, Você é para apaucentar. não, eu vou para onde Jesus mandar, né? O senhor escolher. Ô, missionária Fran, e como é a questão de liberdade religiosa? Visto que o budismo predomina, tem o shintoísmo, tem a mesma liberdade que aqui no Brasil. A senhora já deixou claro também que, diferentemente do Brasil, em cada lugar que você vê, tem uma igreja. Sim. Lá não é bem assim. Sim. Mas e o governo? Como é em relação às igrejas evangélicas? Sim, as igrejas lá, elas têm liberdade, a liberdade religiosa, né? Não tem nenhuma perseguição. As igrejas lá não são como aqui, formatos de igrejas, né? São assim como nós costumamos alugar, como que a gente fala? Lugares assim, e você ali monta a sua igreja. E em cima tem português, em japonês, né? Dependendo da igreja. Hoje tem muitas igrejas evangélicas no Japão, brasileiras. As nossas igrejas, a igreja no qual nós pastoreamos, é uma igreja no Japão que pastoreia brasileiros, né? Então, na nossa igreja são brasileiros, tem um japonês que é casado com uma das nossas irmãs, e tem uma moça, Marina, também, que é filha de japonês, são os dois. Tem peruanos também, né? Que estão ali. Hoje em dia, o crescimento das igrejas evangélicas brasileiras é bem grande. Tem bastante igreja lá, né? Igrejas pequenininhas, assim, mas tem. Igreja católica, que tem as suas missas ao domingo. Igreja católica não é tão, tipo assim, por uma região de Xiga, tem 2 igrejas em 2 lugares diferentes, né? O que era mais? Era sobre essa questão, né? Então, tem essa... Da questão da política, Sim, sim. dos Nós líderes. não pagamos impostos, Aham. as igrejas são livres de impostos. Paga pelo terreno, pelo IPTU, essas coisas, né? Então, não tem essa perseguição. A liberdade. Na época da Covid, sim, eles não queriam que abrisse as igrejas por causa
na aglomeração de pessoas, mas não era algo assim que se abrir, vamos multar, não era, né? Mas eles pediam um onegás, por favor, se você puder não fazer. Bom, vamos lá. Enquanto conserta ali o problema técnico, lembrando a vocês que hoje à tarde nós temos o programa Sala de Oração com o pastor Ricardo Andrade. Amanhã nós teremos à tarde o culto Quarta de Milagres. Então, o pessoal aí que quer receber a sua bênção, o seu milagre, esteja conosco amanhã, 3 horas, Quarta de Milagres, e estará pregando, né, o pastor Vanderlei Medeiros. Não conheço. Ah, conhece sim. É, vulgo pós cinza. Sim, mas é uou. Não, agora eu tô presbiteriano. Tá renovado, não, igual, tá Tô não. presbiteriano aqui. Tá nada. A presbiteriana lá é fogo puro, tá pensando o quê? É aleluiada, né? Ô, missionária glória. Fran, glória a Deus. Ô, missionária Fran, fale um pouquinho da sua igreja presbiteriana renovada lá do Japão, na província de Shigaken. Sim, Ai, Shigaken. Ali na cidade de Konashi. Konashi. Ah, Acertou. Está fluente no japonês. Né? Primeiro, a igreja presbiteriana no Japão, ela tem, hoje em dia, são 8 igrejas no Japão inteiro, em várias regiões. olha aí que Né? bacana. Essa daí foram as crianças, nossas crianças ali, fazendo a apresentação do Natal, no dia do Natal. Ó, mas o menininho aqui da nossa esquerda, ele não tem carinha de japonês, né? É porque ele é filho de brasileira, descendente com a iraniana. Ah, ok. O pai dele é Olha, iraniano. já parou para pensar, missionária, a oportunidade de pregar o evangelho para Sim. quantas nações são alcançadas, Sim, alcançadas. só num só lugar? Exatamente. A mãe dele vai batizar agora. Glória a Deus. E ela é iraniana? Não, o pai que é O iraniano. pai é iraniano, ela é brasileira, Certo. né? Aí, ó, as irmãs da igreja, do Brasil, de vários lugares, tem do Pará, tem do Pernambuco ali, da Bahia, né? De São Paulo. Isso daí também foi no dia do Natal. Aí o nosso curso esse ano, o curso de treinamento, nós tivemos um seminário para os obreiros, né? E aí nós tivemos a formatura, foram todas as igrejas juntas. Mas aí no domingo nós entregamos o diploma de participação para os obreiros da nossa igreja, né? E para os irmãos que queriam participar. Ali tem alguns irmãos, né? Mas tem as diaconisas, tem os líderes de louvor ali. Foi muito legal esse dia. Isso aí foi um culto de lá, o nosso Ministério de Louvor, eu gravei aqui, mostrei para eles. O Antônio Marcos, que é o líder, está nos assistindo. Um abraço, Antônio Marcos. Sim, e nós somos em 5, eu acho, é o tecladista, 2 vocais, o violão e a bateria. A senhora canta assim. também, né? Canto É a senhora lá na também. imagem? Sou eu, sim. Como seria um louvor em japonês? A gente o traduzido daqui para lá. Shuno subarashi miwazato kiseki ga kono machi ni. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Glória a Deus. No sentido, né? Que bênção. Então a gente canta alguns louvores em japonês. Como nossa igreja é mais brasileira, brasileiros, né? nós quase não cantamos. Mas se surgir um japonês lá, a gente já Como puxa. tem sido alcançado? Que a senhora já falou que tem, né? Exatamente, Pessoas que são casadas com japoneses lá que já estão sendo Sim. alcançados também. Qual é o propósito assim que vocês têm, você juntamente com o pastor Ricardo, para daqui a alguns anos, assim, os alvos que vocês estabeleceram em relação ao trabalho com a igreja de vocês? Uhum. Em relação à nossa igreja, nós trabalhamos lá, nós zelamos muito pela questão do ensinamento bíblico, né? Os estudos bíblicos, pelo crescimento dos obreiros, porque nós sabemos que daqui a um tempo nós não estaremos mais lá, né? Chega uma época que nós, por algum motivo, temos que nos aposentar e tal. Então, o nosso preparo, nós damos muita oportunidade para as pessoas que estão lá, a gente vê a habilidade, opa, dá um pregador. Então, nós capacitamos para que ela, né? Preparamos os obreiros.
alcançar vidas, Glória a Deus. damos ênfase ao discipulado. Na nossa igreja, ninguém batiza sem antes passar por 6 meses de discipulado. Alguns torcem o nariz e vão para outra, mas aqui, desculpa, mas não é bíblico, não sei se é. Mas aqui na nossa igreja, não que seja uma. Não é simplesmente tomar um banho. Exatamente. E também não é é algo nosso aqui que Deus tem nos direcionado. Então a gente leva muito para essa questão do ensinamento, do estudo, do crescimento da igreja, né? Em relação, nós fazemos visitas pastorais, nós damos auxílio às pessoas que têm necessidade. Nesse sentido. E o que nós temos? Formar obreiros, né? Para que esses obreiros possam continuar. Lá nós temos, nossa igreja, são poucos jovens, e nós temos tido uma dificuldade, mim e do Ricardo, eu falo que é uma dificuldade com esse trabalho para jovens. Com famílias nós vamos muito bem. Você né? acha que isso se dá pelo fato dos jovens japoneses terem um acesso muito grande, assim, em qualquer lugar, Sim. mas falar no Japão é pensar em tecnologia. Sim. Eles estão na vanguarda sempre, né? Então, esse acesso dos jovens sempre no virtual, na tecnologia, isso pode tirar um pouco o entretenimento, tirar um pouco eles de receberem ou acatarem o evangelho do reino? Isso, sim, eu vejo que tem isso, mas o que, assim, ao meu ver, a maior dificuldade é que eles estudam em escola japonesa, eles aprendem a língua e a cultura, então muitas vezes eles são influenciados, né? Porque muito tempo atrás dizia, olha, quem vai ganhar os japoneses para Cristo serão os nossos filhos. Os filhos nasceram, os filhos cresceram, e muitos deles se Entendi. Acabaram tendo a influência. influência maior do que Entendi. influenciar outras pessoas. Mas tem igrejas no Japão que têm um ministério muito forte e muitos jovens são alcançados. E o que acontece? Nós temos ali adolescentes, vários adolescentes que estão na igreja, estão crescendo, né? E aí eles dizem assim, eu não entendo direito, por causa da língua. Eles estão na escola japonesa, eles aprendem japonês. Aí quando fala o linguajar bíblico para eles, eles não sabem porque. Eles dizem, o que é isso? Como fala isso? Como assim? E nós vimos que eles têm uma dificuldade para entender. Entendeu? Entendi. Então nós vemos isso. O nosso desafio é. Declaramos junto com a senhora e com o pastor Ricardo, Shiganken, da cidade de Konashi, é do Senhor Jesus. Amém, em nome E de que Jesus. venha um tempo de Nós avivamento temos glorioso. trabalhado O isso. Espírito de Deus, ele está além das culturas, né? Além daquilo que é ensinado dentro de uma cultura, o Espírito Santo faz a obra e basta fazer exatamente o que vocês estão fazendo. É lindo isso, sair da sua zona de conforto, como a senhora disse, aqui vieram para o Brasil, ficaram um tempo aqui, se tornaram êxito dentro de uma ação de um comércio, que poderia estar dentro dessa zona de conforto, mas renunciam tudo isso, porque é o chamado. O Senhor, ele designou alguns para, e ele designou a senhora, juntamente com o pastor Ricardo, para lá estar. Exatamente. E eu sei que aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. Como a senhora já viu nos mínimos detalhes. Sim. Vou fazer uma pergunta muito pessoal, mas só por curiosidade, de repente a senhora pode até se colocar à disposição algo que entender, né? Porque nós temos convidado vários missionários aqui e geralmente eles são da Missão Desafio. Missão Desafio a gente está muito em casa, porque é da Brasil para Sim. Cristo, e nós sabemos como funciona a questão de sustento. Então lá os missionários mantidos pela Missão Desafio, eles têm seus patrocinadores que através da agência missionária Missão Desafio, dá esta retaguarda. Nós estamos hoje presentes nos 4 continentes e o pastor Joel Estebanato é fundador da agência missionária e cuida de 2 campos, é diretor da Índia, Desafio, e também diretor dos Estados Unidos. Como vocês são sustentados? Como a missionária Fran é sustentada? Existe parceiros, existe agência, existe uma retaguarda? De repente temos internautas que foram tocados e querem participar desse projeto e da realidade da igreja presbiteriana lá. Eu quero te deixar à vontade para falar sobre isso. Nós somos da agência missionária Missão Priscila e Áquila, a MISPA. Ela fica em Assis.
ela é a agência da Igreja Presbiteriana que cuida dos missionários no cultural e transculturais. Estão né? ligados a uma missão aqui no Brasil, Sim, na cidade de Assis. Sexta-feira estou indo para lá para ministrar num congresso, né, legal, na hein? escola de férias para jovens. Que legal. A MISP ela nos dá o apoio moral, É. né? Temos isso. Nós não temos mantenedores. Como é que vive eu e o Ricardo? A gente vive do nosso trabalho na fábrica, né? Atuam ainda Atuam, secularmente. e isso nos desgasta muito. Imagino. Principalmente ele está muito desgastado em relação a isso, né? Perdoe a curiosidade, qual a idade do pastor Ricardo? Ricardo tem 52. Ei, Ricardo, não parece, é um garoto. Uma pessoa hoje de 52, 53, 54 anos é um jovem ainda, né? Mas bom seria se pudesse ter essa retaguarda para estar servindo Com certeza. integralmente o reino, né? Isso é algo que nós sentimos muita falta. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Por quê? Porque nós estamos ali, mas nós não temos um tempo para viver o pastorado na sua integridade. Nós fazemos isso, nós entendemos que é um chamado de Deus, mas nós mesmos nos sustentamos. Nossa igreja é uma igreja muito generosa, é uma igreja que cuida da gente, porém nós não temos um salário, entendeu? Nós temos uma ajuda de custo. Entendi. Para que E se tivermos internautas que desejam começar a abençoar a vida também, quero. participar, como que eles podem fazer? Seja através de redes sociais ou do seu contato. Sim. Eu quero dizer para você que deixa Deus te usar na nossa vida. Você vai estar semeando em terra fértil, né? Na minha vida e na vida do Ricardo. O meu Instagram está ali, está aí na tela. Você pode entrar em contato. Nós temos contas aqui que tem a forma de nós nos mantermos lá. Muitas vezes nós recebemos pessoas generosas que dizem, eu quero dar uma oferta para o projeto, eu quero dar uma oferta para a vida pastoral de vocês. E nós recebemos isso como algo vindo de Deus, né? Nós não trabalhamos hoje, o ministério para nós não é um emprego, é uma missão, entendeu? E sim, se perguntar, mas você tem desejo de um dia serem pastores, serem missionários remunerados? Integral, esse é o desejo do nosso coração, é um propósito que nós desejamos alcançar. Deixa né? eu seguir a senhora aqui. Pera aí, dona Ângela, porque o programa é ao vivo e aqui o velhinho tem que olhar devagarzinho, né? Apesar que eu sou um garoto, viu? Por favor, dona Dulce. FD Ratada. FD Ratada. Françoise. Achei aqui, Achou, ó. né? E já estou seguindo a senhora aí, ó. Você vai achar muita postagem de café, muitas postagens de bolo. Eu sou confeiteira. Coisa, eu preciso visitá-los lá. Eu sou confeiteira, eu trabalho na fábrica, né? Eu trabalho na fábrica 3 dias por semana. O extra, como é que a gente fala? Renda extra. Faço bolos, doces, salgados, né? E faço também artesanato de biscuit. Que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o endereço novamente, Ângela, por favor, do Instagram. E você que deseja informações ou você que deseja se tornar um parceiro missionário da Missionária Fran, você pode entrar em contato lá, no particular com ela, no privado, @FD_Ratada, aí tá aí. Eu já comecei a segui-la, estou aqui seguindo. Você segue ela, dona Dulce? Ó, tô de olho, ó. Né? Seguidores. E você pode, de alguma maneira, participar disso. Às vezes, de repente, a pessoa não tem uma condição no aspecto de contribuição, ainda que eu sei que há muitas pessoas que têm, mas só o fato de uma mensagem, às vezes, né? Missionária Fran, estou aqui orando por você, essa retaguarda de oração, uma palavra de carinho no campo é muito importante. É isso que eu gostaria de falar. Nós estamos lá e as pessoas pensam, porque nós estamos no Japão, nós não necessitamos da área financeira. Mas, além da área financeira, nós necessitamos também desse carinho, desse abraço, porque nós somos missionários no exterior, estamos longe da nossa família, né? Eu vim agora para passar 3 meses aqui com a minha sogra. Não fui a Manaus, porque o propósito era ficar aqui com eles. Mas eu encontrei essa igreja, e aqui eu me senti em casa. Eu me senti parte, me senti amada, encontrei a Dulce, que é uma irmã para mim, querida. Então, tipo assim, isso daí vai enchendo o meu tanquinho. Glória a Deus. Porque lá tem os irmãos da minha igreja que são maravilhosos, não me deixam faltar esse amor.
mas muitas vezes você precisa de um amigo. Verdade. Você precisa, aquele domingo, você está ali, você lembra da sua família. A minha família é muito, né? A família do Ricardo é uma família pequena, mas se a gente está junto, né? A gente está ali no domingo almoçando junto. Então, isso a gente sente falta, desse carinho. E muitas vezes, eu quero dizer assim, que as pessoas, eu não sei se através da agência, elas conseguem e mandam um WhatsApp para mim: oi, missionária, a nossa igreja vai fazer um culto missionário sobre o Japão. Me manda fotos. Aí eu mando legal, fotos. legal. Alguém liga lá: nós queremos orar por você. Qual os propósitos de oração? E para nós isso é muito importante. Isso para a minha igreja é importante. Eu digo: olha, tem alguém aqui, hoje tal igreja de tal canto ligou, está orando pela gente. Isso nos sustenta. Glória a Deus. Porque nós somos sustentados pela oração. A minha igreja é uma igreja assim, de oração. De quarta-feira, somos uma igreja pequena, de acho que 30, 40 membros. E num culto de oração nosso tem 10, 12 pessoas, né? E a gente está ali orando de joelho, clamando. E eu digo: olha, sintam-se privilegiados. Porque eu já fui de uma igreja de 500 membros e não tinha nem 30. Né? Então, a gente ora mesmo. Eu costumo dizer para ele: bora lá quarta-feira dar bicuda na cara do cão. Esse é o louvor da Ângela. Esse é o louvor da Ângela. Exatamente. Dá-lhe bicuda na cara do Dá cão. bicuda na cara do cão. Tenho, no primeiro sábado do mês, me reúno com as irmãs para fazer uma manhã de oração, de consagração. Tem chá de mulheres, tem tarde de homens, entendeu? Somos uma igreja bem... Glória a Deus. Que bom, que manhã preciosa. Ô, Léo, olha aqui de novo. Léo, 11 horas e 31 minutos, estamos chegando ao final da nossa programação. Que alegria, missionária Fran, tê-la recebido. Missionária Fran, uma saudade. Saudade De daqui? uma forma geral, uma saudade que você tenha. Saudade da família, né? Que eu tenho, das lembranças boas. Me pergunta: você não gostaria de morar no Brasil? Por alguns aspectos gostaria, mas por outros não. E o que você faria? O que você levaria daqui? Eu levava toda a minha família para estar lá comigo. Porque eu sinto muita saudade. Imagino. Do aconchego. Hoje eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai. Né? Perdi meu pai e minha irmã caçula no Covid, mas tenho uma irmã, tenho um irmão, tenho meus sobrinhos. Eu estou com minha sobrinha Beatriz, que veio passar uma semana comigo aqui em São Paulo. Né? E tenho a família Rataada, da família dali, que mais o Eduardo é minha sogra, que são minha família. Então, assim, eu tenho muita saudade deles. Eu tenho essa saudade de família, Um de sonho. estar junto. Um sonho pessoal. Um sonho pessoal é ver o Japão ganho para Cristo. Amém, que assim seja. Pessoal, eu voltar para o Brasil, eu estar lá, mas viver somente para a obra missionária. Glória a Deus. Se você tivesse a oportunidade de estar aqui no Brasil e toda a igreja evangélica brasileira num evento, de uma forma interdenominacional, e você fosse a preletora deste evento, qual mensagem da parte de Deus você entregaria à igreja brasileira? Eu ia entregar uma mensagem de que nós precisamos, primeiramente, ser apaixonados por Cristo. Precisamos viver o Evangelho da forma integral, como realmente é, e levar esse amor às pessoas, através da nossa vida. Né? Porque muitas vezes eu vejo que o ministério se torna mecânico e o amor de muitos esfria. A paixão acaba. E aí nós fazemos por fazer. Você prega por pregar, você vem no culto por vir. E que eu iria pregar sobre isso, dessa chama do amor, da paixão por Jesus, que pudesse estar todo dia na nossa vida. O primeiro amor constante todos os dias. Glória o primeiro a Deus. E único amor, né? Verdade. Que não foi o primeiro, é o único. É o único tem que ser amor. o único da verdade, nossa genuíno, vida. é o ágape. Que bom, missionária Fran. Gratidão. Quero te deixar à vontade para as suas considerações finais. Eu comecei o programa te agradecendo e vou terminar dizendo muito obrigado em nome da Igreja O Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, que é a sua igreja. Sim. Dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Que bênção, gostei muito e já estou te seguindo. Sim. Fique à vontade para as suas considerações finais. Para mim foi uma grande alegria poder estar aqui. Deus faz além do que pedimos e pensamos. Jamais esperei, né? Um momento como esse, poder estar falando da obra missionária, estar contando a minha história para um programa como esse, relevante,
e poder compartilhar as necessidades, compartilhar a obra no Japão. E eu quero dizer para você que nos assiste de que Deus ele é maravilhoso, Jesus ele é maravilhoso. E muitas vezes as pessoas têm Cristo como uma religião. Ele não é uma religião, ele é amor. Ele transforma, ele muda. E que quando verdadeiramente nós entregamos a nossa vida para ele, ele nos surpreende, nos faz surpresas. Como eu nunca me imaginei, como eu costumo dizer, uma caboclinha lá no Amazonas. Um dia ser uma missionária lá no exterior, né? E Deus é quem nos capacita, Ele é quem nos fortalece, Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza em todo o tempo, né? E eu quero também agradecer à igreja do Mandaqui, que a Dulce me chamou, eu falei que eu estava Dulce é gente boa. A Dulce é o meu André, que levava as pessoas até Jesus. Amém. Eu estava indo numa outra igreja muito abençoada, uma igreja de Deus, mas eu estava sentindo que faltava alguma coisa. E um dia eu liguei para a Dulce e disse, Dulce, eu quero dar um glória, eu vou contigo. E eu vim dar um glória e fiquei até hoje, né? E me alegria. senti em casa. Então, assim, venham, né? Se você tiver oportunidade, venham conhecer essa igreja. Verdade. Venham aqui, você vai sentir acolhido, você vai ver Deus aqui, não só na palavra, mas na vida das pessoas. Então, já como eu não posso te dizer, vai ali na presbiteriana de Conan, vem aqui, na presbiteriana do Mandaqui, ou procure uma mais perto da sua casa, uma igreja séria, uma igreja firmada na palavra, e você vai experimentar o melhor dessa terra, que é Jesus. Glória a Deus. Gratidão, missionária. Eu quero mandar abraço para vocês que não interagiram conosco, mas está aí do outro lado. E vocês que interagiram conosco, nós vamos mencionar seus nomes. Vamos lá, dona Ângela Poutier. O Haroldo Ferreira com a gente. Bom dia, Haroldo. A Helena Maria Camargo, da Igreja das Nações em Marília. O garotinho Vicente Antunes, a Janaína Batista. Janaína, a sua campanha não está legal, porque há uma resistência espiritual para me levarem nos hinos que cantamos. Eu quero cantar nos hinos que cantamos no programa da Ângela e do pastor Daniel, mas a resistência espiritual está grande ali. A Heloísa Sanches com a gente da Igreja do Brasil para Cristo em Marília. É o quê, dona Ângela? A resistência é material mesmo, é de mim. A Judite Souza, oi Ju, da Igreja do Brasil para Cristo, Regional Cotia. Um abraço para o pastor Fabrício Leiva, meu amigo, Pedro Teixeira, a Luciana Simon, a Silvia Siako de Kanishi, no Japão. Kanishi. Eu já estou me sentindo quase um sensei. O pastor Eduardo Augusto, da nossa Igreja do Brasil para Cristo, em Biritiba, e eu mando um abraço para os irmãos Brasil para Cristanos aí de Biritiba Mirim. Muito obrigado, minha querida missionária Fran, um abraço para o pastor Ricardo, um abraço para a Igreja Presbiteriana Renovada aí em Shigaken, em Konanshin, e Deus abençoe essa nação. Dulce, obrigado por você ser o André. Você entende que eu estou dizendo como ela disse, trazendo ela aqui, e Deus abençoe sua casa, sua família. Ângela, obrigado pela sua direção. Léo, obrigado pela sua técnica. Lembrando que amanhã, às 10 horas, eu vou receber, a gente vai bater um papo com a missionária Juliana Faria. Faz tempo, hein, Juliana? Puxa vida, que bom tê-la com a gente. Ela que é responsável ali pela Igreja Paraguai para Cristo. Ela ainda é a diretora da Tríplice Fronteira, dona Ângela Boucher? A informação que eu tive é que não existe mais a nomenclatura Tríplice Fronteira. Agora, mas cada ela um foi, está né? representando o lugar onde atua. E ela está atuando no Paraguai. No palavreado bem apaucentado da Ângela, é cada um no seu quadrado. É Isso. Né? Ela está ali no Paraguai. Na verdade, ela foi durante muitos anos a diretora da Tríplice Fronteira, que era Paraguai, Argentina e o Brasil. Isso. Ficava ali na região de Foz do Iguaçu, que é um desafio missionário gigantesco ali em Foz do Iguaçu. E amanhã eu vou bater um papo com ela. Está casada, missionária Juliana, parabéns, Deus abençoe. Lembrando que amanhã, também às 15 horas, como a Ângela já mencionou, nós temos a Quarta de Milagres. E você é o nosso convidado, se estiver pertinho da gente aqui na Zona Norte de São Paulo, Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista. Hoje à noite, a maioria dos nossos lares se abrirão para receber os grupos pequenos. Nós chamamos de GEMES, que é o Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual. Se você quer obter informações, está aí o nosso membership,
que é aqui da capital paulista, né? 11 95350 4422. Fico por aqui. De novo, Deus abençoe. A todos fiquem com Deus, uma ótima terça-feira. A paz do Senhor Jesus.